Meus queridos e amados irmãos, queremos com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Bíblia de Fato e seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós iremos falar sobre duas coisas um pouco delicadas, mas importantes também para nós cristãos, porque está dentro do plano de Deus, dentro das mensagens proféticas das Sagradas Escrituras e também é onde os cristãos devem estar com os olhos atentos para tudo o que acontece no mundo. Nós iremos falar um pouco sobre o antissemitismo e o sionismo. Quais são as bases para o surgimento do sionismo? O que motivou o surgimento deste movimento, que levaria o povo de Israel de volta para sua terra por causa da crescente perseguição aos judeus, simplesmente por serem judeus. Então fica conosco até o final para nós aprendermos um pouco mais sobre isso. Como surgiu o movimento sionista ou o movimento da necessidade de estabelecer um Estado para a nação de Israel? Depois da Idade das Trevas, ao invés de a secularização da Europa e as suas insurreições para a libertação do poder da Igreja Romana serem de benefício para os judeus, essa secularização enganou os judeus porque eles achavam que haveria uma aceitação maior e aquela antiga perseguição que havia contra os judeus iria cessar ou diminuir. Pelo contrário, o movimento antissemita moderno surgiu nesse período buscando aniquilar de uma vez por todas aqueles que são os escolhidos, que são os eleitos de Deus, que foram escolhidos para ser cabeça e não ser cauda. À medida que o nacionalismo crescia na Europa, os judeus empresários começaram a se enriquecer e a ter um grande poder econômico em toda aquela região, esperando eles que fossem aceitos pela sociedade, o que não aconteceu. Os antigos profetas judeus haviam escrito sobre um Israel do futuro, um Israel do período escatológico, um Israel do período apocalíptico. E todas essas profecias se cumpririam com o retorno de Israel para a sua terra. É isso que está descrito nas Sagradas Escrituras. Então houve um propósito divino no movimento sionista. Por volta de 1896, Deus levanta um repórter judeu austro-húngaro de um jornal austríaco de Paris. Esse homem, juntamente com muitos outros, foram os responsáveis por fortalecer o entendimento que desencadearia no estabelecimento do Estado de Israel no ano de 14 de maio de 1948. Deus estava trabalhando, usando pessoas nos bastidores, usando pessoas para escreverem, para palestrarem, para influenciarem, porque o propósito de Deus é muito maior do que todas as circunstâncias e do que todas as perseguições. O Estado de Israel deveria ser restabelecido. O jornalista Theodor, assim como muitos, tinham um pressentimento que esses movimentos antissemitas, que eram menores na Europa, poderiam desencadear uma perseguição em uma grande escala. E foi isso que aconteceu, porque a Europa ferveu até que o Holocausto aconteceu. Contabiliza milhões de pessoas, na grande maioria judeus, mas também pessoas de todas as raças, etnias e religiões diferentes. A ideologia do arianismo estava em alta e com toda força na Alemanha e em várias partes da Europa. E, pressentindo tudo isso que iria acontecer, Deus usou e levantou este jornalista para influenciar o que seria o movimento sionista, que é o movimento que entende que há uma necessidade para que acabe ou diminua o antissemitismo, que Israel seja estabelecido de volta à sua terra prometida biblicamente por Deus. Veja o que disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acerca desse contexto e de Theodor Herzl, o jornalista que foi usado por Deus para desencadear com mais força o movimento sionista e de proteção do povo de Deus. Herzl queria ouvir da reação de Nordau a sua tese de que os judeus da Europa estavam sendo colocados em perigo sem precedentes
pelo surgimento do antissemitismo. Isso produziria ativistas judeus pelo comunismo. Suspeitava e mais críticas aos antissemitas. Harris acreditava que tais desenvolvimentos levariam a uma catástrofe, não apenas para os judeus, mas para a Europa como um todo. A única solução era o estabelecimento imediato de um Estado judeu e o êxodo dos judeus perseguidos para este local. Como nós podemos definir o antissemitismo? O antissemitismo são todas as hostilidades manifestadas pelo ódio aos judeus ao longo da história. Expressões que foram diferentes se desenvolvendo e desencadeando o que aconteceu na Europa. E até os dias de hoje, nós vemos pessoas que tentam levantar esse sentimento contra os judeus, simplesmente por eles serem os judeus. E porque a igreja, lá no século IV, também fortificou muito esse sentimento e as perseguições aos judeus. Acreditava-se que a cristandade, ou seja, que a igreja, era a substituição do povo judeu, da sinagoga, do templo. Não se entendia que Deus, em seu glorioso plano, também cumpriria as promessas ao povo eleito e que os judeus estavam enxertados ou adentraram nesse plano glorioso de salvação, cuja salvação veio dos próprios judeus. Por não entender isso, os judeus se colocaram, segundo a mentalidade da cristandade da época, como um povo que deveria não existir, como um povo desprezado por Deus. Hoje em dia, o movimento antissemita se torna mais fortalecido no Oriente, com os muçulmanos, com os árabes, que não reconhecem e não aceitam que o povo judeu esteja naquela terra, e há uma discussão enorme sobre isso em todo o mundo. E mesmo com toda essa inquietação, o próprio Deus sempre explicou a Israel a sua posição mediante os idólatras, mas também mediante o estrangeiro que deveria ser tratado assim como Deus ordenou na sua lei, porque o próprio Israel havia sido também estrangeiro na terra do Egito e Deus os libertou. O plano de Deus que foi feito a Abraão em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, mostra muito bem que as bênçãos de Deus a partir de Abraão iriam para todas as nações da terra, e não apenas algo exclusivista ou centrípeta voltado sempre para os judeus, mas algo centrífuga, ou seja, que se expandiria para todo mundo. E todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, Abraão. Enquanto tudo isso ocorria, no meio do secularismo, do fortalecimento de alguns religiosos, como os muçulmanos, o pensamento judeu também estava fortalecido em que surgiria um Messias que daria a possibilidade para que Israel voltasse à sua terra. Então, no pensamento teológico, o povo judeu compreendia esse retorno e isso também ajudou a fortalecer o movimento sionista, que principalmente é político, para que acontecesse esse êxodo dos judeus para a Palestina. Falando em Palestina, a própria palavra tem origem nos arqui-inimigos antigos bíblicos do povo judeu, que são os filisteus. Daí nós compreendemos também, tomando por base uma profecia do Antigo Testamento em Noé, que por causa do que Cã fez, maldito seja Canaã, ou seja servo dos seus irmãos. E significa que a terra de Israel, que era de Canaã, que seria servo dos seus irmãos, Sem e Jafé, fez com que alguém escolhido do povo semita, e logo Abraão, viesse até a terra e dominasse essa terra, porque ele, como irmão de Cã, dominaria essa terra. Esse é o fundamento da promessa que Deus fez a Israel de entregar-lhe essa terra, terra que mana leite e mel. Depois de vários processos em permanecer no Egito por um pouco mais de 400 anos, receberem a lei, receberem a Torá, receberem os mandamentos e todas as leis cerimoniais que os judeus deveriam realizar, como nação, eles se estabeleceram na terra, colocando para fora os idólatras, porém, a decadência espiritual de Israel também foi uma realidade. Como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos, a queda de Israel é a glória dos gentios.
E nós podemos ver a mão de Deus em tudo isso, mostrando que o mesmo Deus que espalhou é o mesmo Deus que junta. O movimento sionista pode ser identificado como uma ação de Deus na história para que as suas promessas se cumpram, até que a plenitude dos gentios entrem no plano de salvação. Aí sim, o verdadeiro Messias, depois do engano do falso Messias, que é o anticristo, derramará do seu espírito de súplica sobre a nação judaica e eles se converterão ao Senhor. E cumprir-se-á a palavra: e todo o Israel será salvo. É claro que um entendimento mais completo, uma teologia cristã, está um pouco distante daquilo que os judeus entendem. Os judeus continuam exclusivistas, continuam não querendo pregar a sua mensagem do Deus Jeová e do Pentateuco para todo mundo, mas eles querem a terra, eles querem o templo de volta, eles querem a glória de Davi e do Messias prometido para que eles retornem como uma nação fortificada na sua região que foi dada por Deus. Por incrível que pareça, ainda existem alguns cristãos que entendem que o plano de Deus, primeiramente para Israel, foi transferido para a igreja, que seria o novo Israel de Deus. Mas não é isso que as Escrituras nos declaram quando nós estudamos a escatologia e entendemos que o milênio é a resposta de Deus às profecias Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés. São as profecias do cumprimento pleno, cabal e integral das promessas feitas a Israel, no sentido geográfico, no sentido político, no sentido de adoração. Deus cumprirá as suas promessas a este povo. Tanto é que as 70 semanas de Daniel, que exemplificam um período indeterminado de tempo, em que Deus retira a transgressão, perdoa os pecados, purifica a nação e unge os santos dos santos, será desencadeada por um período na história que ainda não aconteceu, chamado de período tribulacional, onde como igreja e pré-tribulacionista que nós somos, nós entendemos que a igreja antes disso, ela será arrebatada aos céus, mas também estará presente no milênio, quando todas as profecias acerca do povo judeu serão cumpridas aqui nesta terra. A Bíblia Sagrada, em seu contexto remoto, desde o Gênesis até o Apocalipse, deixa bem claro, sim, a incredulidade de Israel em sua dispersão, mas mostra também um plano glorioso e um futuro glorioso para a nação judaica. Esse futuro foi determinado por Deus e irá acontecer, e serve como um super sinal também para a igreja que espera o arrebatamento da igreja. Um momento em que, de forma sobrenatural, os vivos e os mortos em Cristo serão ressuscitados e se encontrarão com Ele nos ares. Porque logo após a esse acontecimento glorioso da igreja, se desencadeará a perseguição do povo judeu pelo anticristo. Esse anticristo que enganará a nação judaica, provavelmente como resposta por eles terem desprezado ao Senhor Jesus Cristo, que queria ajuntar Israel como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas Israel não quis, motivo que o Senhor Jesus Cristo chorou muito. E também profetizou em Mateus capítulo 24, está vendo este templo aqui? Não ficará pedra sobre pedra, mostrando em que em 70 depois de Cristo, tanto viria um castigo e consequentemente a dispersão, como também a antiga aliança passaria por uma transição para a nova aliança, estabelecida no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse plano glorioso engloba todo tipo de pessoa, todas as nações, de todas as raças, nesse plano de salvação, em que no fim dos tempos Deus juntará todos em um só rebanho, e unicamente Ele, como um único pastor, para restaurar a comunhão de todas as pessoas do mundo com Deus. E onde entra os judeus nessa questão? Eles não são desprezados. Eles são as testemunhas do Deus Jeová, onde deveriam chamar a atenção do mundo para Deus. Mas o que aconteceu foi que eles desviaram-se do propósito de Deus, e Deus, sabendo disso, Deus já havia preparado o plano antes da fundação do mundo
para que o Cordeiro, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, morresse na cruz, vencendo a lei, vencendo a morte, vencendo todas as coisas e nos dando condição para, sem mérito humano, diferente dos judeus, que entendem que é mérito a salvação, nós possamos receber a salvação eterna em Cristo Jesus, tanto judeu como grego e todos os gentios, homens e mulheres, como um único povo do Deus Todo-Poderoso. Então nós já podemos entender que o crescente antissemitismo fez com que se acendesse a chama da revolução direcionada pelo próprio Deus, nós assim entendemos, para que o sionismo, ou seja, para que o trabalhar, para que o Estado de Israel volte ao seu local, para que os judeus voltem à sua terra, fosse de fato uma verdade, e isso aconteceu. Hoje já existem mais judeus lá na terra de Israel do que nos Estados Unidos, que é o local onde predomina o maior número de judeus. Já são aproximadamente de 7,5 milhões a 8 milhões e meio de judeus em Israel, enquanto nos Estados Unidos temos 6,5 milhões de judeus. A ascensão do movimento sionista não apenas desencadeou o acontecimento do Estado moderno de Israel, mas também estimulou os cristãos a compreenderem mais o plano de Deus e a entenderem que os acontecimentos escatológicos estão mais próximos do que nunca. Nunca se viu tanta reportagem ou viagem a Israel pelos cristãos, entendendo que o fim está próximo e chamando tanto Israel, Jerusalém, como toda aquela região de o relógio de Deus, para onde nós devemos estar olhando os acontecimentos, porque ali acontecerá muita coisa. Principalmente a mais importante, Jesus Cristo descerá sobre o Monte das Oliveiras para salvar e restaurar o seu povo. No início da igreja protestante, não havia um pensamento claro sobre a restauração ou a conversão dos judeus ao Senhor Jesus, ao seu Messias. Houve algumas tentativas de fazer com que os judeus se convertessem. Em especial, quando Lutero viu que os judeus não se converteriam a Jesus Cristo, se voltou contra eles com as seguintes palavras. Lutero frequentemente se referia aos judeus como ociosos e preguiçosos, inúteis, impenitentes e amaldiçoados, mentirosos, contumazes, patifes, orgulhosos e arrogantes, cães de caça, assassinos e as prostitutas e bandidos mais vis debaixo do sol. Ele os acusou de envenenar poços, cometer homicídios e assassinatos, rituais, marcando-os coletivamente como serpentes venenosas e filhos do diabo. Ele atacou seus rabinos amaldiçoados, que envenenam deliberadamente as mentes de seus pobres jovens e do homem comum para desviá-los da verdade. Infelizmente, isso é fato histórico. Houve também uma grande parcela de cristãos protestantes, como os anabatistas, que tentavam forçar pela violência que pessoas se convertiam. Veja como o entendimento bíblico e teológico ele vem em forma progressiva, semelhante à própria revelação da pessoa de Deus. Primeiramente Deus, depois Jesus Cristo, em seguida o Espírito Santo. Esses sentimentos que ainda estavam dentro dos cristãos contra o povo judeu veio de séculos de antissemitismo e de perseguição da Igreja Romana contra o povo de Deus nas cruzadas e em muitos outros momentos da história. Não é à toa que o próprio Adolf Hitler, em seu livro Mein Kampf, cita palavras do próprio Lutero, como que uma justificação ou confirmação que até os cristãos estariam lhe apoiando no terrível Holocausto. Sabe qual era o movimento cristão que iniciou esse entendimento de que os judeus seriam restaurados por Deus e que o Estado de Israel, e que o povo de Israel voltaria para a sua terra? Foram o movimento dos puritanos. Ou seja, nós podemos entender que quando nós nos colocamos diante de Deus, com o entendimento de purificar a nossa alma, de buscar mais as Sagradas Escrituras, de se reservar, de se sacrificar para Deus, o entendimento das Sagradas Escrituras e da verdade vem à tona na nossa mente. A iluminação de Deus e da sua verdade, para que tenhamos uma cosmovisão do mundo
está relacionada a uma comunhão diária com as Sagradas Escrituras. O cristão que ama as Sagradas Escrituras, ele vai entender qual o significado do novo Israel de Deus, ele vai entender sim qual o propósito de Deus e a profecia de Ezequiel no capítulo 37, de Zacarias no capítulo 12, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E Deus disse que purificaria o seu nome que foi blasfemado entre o seu próprio povo em meio a todas as nações. O povo que desprezou Deus, Deus dispersou ele por todas as nações, profecia do próprio Deus que se tornou inimigo deles, mas com uma disciplina para que eles se arrependessem e voltassem para a sua comunhão. Isso irá acontecer? Sim, irá acontecer. Num futuro bem próximo. Mas para nós que somos igreja, nós estamos esperando o grande arrebatamento da igreja, em que milhares de pessoas se encontrarão com o Senhor para o grande tribunal do povo de Deus. A reforma protestante ela foi de grande valia porque ela fortaleceu essa questão do cristianismo sionista e também fez com que a palavra de Deus voltasse, em muitos aspectos, a ser interpretada com uma hermenêutica mais literal, entendendo que o plano de Deus não foi só transferido, mas que Deus vai abarcar todas as pessoas nesse grande plano de salvação. E os judeus que estiverem nesse momento de restauração será o Israel de Deus, o Israel ou o remanescente ou o restante ou a sobra que estará nesse momento e poderá contemplar a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e terá o Espírito Santo derramado sobre eles, onde eles suplicarão por perdão e terão a sua vida restaurada em Cristo. O protestantismo favoreceu a substituição, em grande parte, desse pensamento dominante de antissemitismo para o filocentrismo, onde agora os judeus e a nação de Israel tanto eram heróis, como também eram aqueles que fariam com que os cristãos compreendessem mais as Sagradas Escrituras. Não é à toa que as nações pró-Israel, que apoiavam esse retorno a Israel, foram nações que foram grandemente abençoadas, se tornaram nações poderosas, porque Deus as levantou para que isso pudesse acontecer, para que o povo surgisse do nada, para que o milagre de Deus pudesse acontecer, para que o povo passasse pelo Holocausto, vencesse Adolf Hitler. E durante séculos e séculos, muitas nações tentaram aniquilar o povo judeu de sobre a face da terra, mas não conseguiram. E por que não conseguiram? Porque passarão os céus e a terra, mas as promessas, as palavras de Deus jamais irão de passar. A promessa de Deus a Israel, ela é incondicional. O que é condicional e que Deus requer dos judeus é que eles, se estão na lei, se negam a Jesus, obedeçam à lei mosaica, obedeçam à lei de Moisés, para que eles possam também estar por mérito estabelecido na terra. Mas não há mérito para estar na terra, porque a terra pertence a Deus e Deus decidiu pela sua graça dar a este povo. E esse plano glorioso do Senhor, que fez com que em Israel tivesse como que um véu faltando a iluminação de quem é Jesus Cristo, onde hoje eles negam o Senhor Jesus Cristo, fará com que o ânimo de Israel de voltar a ser aquela nação da antiga aliança lhe mostre a surpresa do aparecimento de Cristo. A perseguição, mais uma vez, na grande tribulação acontecerá, mas aí virá a surpresa. O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e o seu povo será salvo da total aniquilação que estará preparada nesse grande levante último desse antissemitismo que odeia a raça judaica. Muitas coisas poderiam ser analisadas dentro desse contexto, mas o meu desejo nesse vídeo é que você compreenda o que significa o antissemitismo, que é toda ação hostil contra a nação judaica, contra o povo judeu, e o sionismo, que foi um movimento que nós acreditamos que foi Deus quem levantou no mundo para que Israel voltasse para a sua terra e voltasse a ser um Estado. Com isso, voltando para as Sagradas Escrituras, nós entendemos que isso faz parte do plano de Deus para cumprir as suas promessas. Paulo, explicando sobre esse plano maravilhoso da queda e da restauração e do momento apocalíptico no clímax da grande tribulação,
ele finaliza glorificando a Deus pela profundidade do plano de Deus, lindo e maravilhoso, que salva não apenas judeus como raça, mas salva todo tipo de pessoas no mundo todo. Ele finaliza com uma canção que é chamado de o hino de adoração. E o hino diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de estar conosco, sendo um inscrito, com um sininho. Não se esqueça de deixar o seu comentário sobre o que você acha sobre a nação judaica, sobre o antissemitismo, sobre esses movimentos neonazistas que odeiam o povo judeu pela sua raça. Não se esqueça também de compartilhar este vídeo para várias pessoas que precisam conversar um pouco sobre isso, procurar entender um pouco mais sobre isso e, dentro de toda a situação, glorificar ao Deus que está no controle de todas as coisas. Deus abençoe a todos. No final deixaremos outro vídeo com uma referência para você e até a próxima, em nome de Jesus.